Graça e paz, como é que vocês estão? Gente, hoje eu vim compartilhar aqui uma mensagem um pouquinho diferente. O Senhor me ministrou e depois eu entendi, eu precisava passar essa mensagem para uma pessoa específica. Porém, da mesma forma que eu nunca tinha tido essa interpretação, a pessoa me relatou a mesma coisa. Eu nunca vi essa passagem com esses olhos. Então, eu entendi que eu precisava compartilhar, porque talvez você também nunca tenha visto com esses olhos. E o Senhor me ministrou acerca dessa palavra, como um plano de fundo aqui, é um texto muito conhecido, que é aquele texto que Jesus ele anda sobre as águas e Pedro ele vai e fala, né? Os discípulos estão ali morrendo de medo porque a tempestade, as ondas estão bem alteradas, o mar está revolto. E Pedro, no âmbito de coragem ali, ele diz a Jesus, se é o Senhor mesmo, então me manda aí caminhar sobre as águas, né? E ao teu encontro sobre as águas ali, Jesus faz esse convite para ele, venha. E ele vai, ele começa a andar, só que aí depois ele afunda. E todas as vezes que eu ouço ministração sobre esse texto, são ministrações a respeito de não olharmos para a tempestade, não olharmos para o cenário, não olharmos para qualquer outra coisa que não seja os olhos de Jesus. Porque quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente afunda. Eu acredito que você também já tenha visto pregação nesse sentido. Só que o que o Senhor me ministrou foi um pouquinho diferente. E aí agora eu vou ler aqui para vocês entenderem. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, por que duvidou? Até aqui, todo mundo sempre tem a mesma interpretação. Só que o que o Espírito Santo me ministrou foi, a gente não entre em batalhas que a gente ainda não está pronta, que a gente não peça a Ele experiências que a gente não tem maturidade para encarar. Certo? E aqui eu quero que vocês entendam, que vocês não modifiquem a interpretação do que eu estou falando, pelo amor de Deus. Porque eu acho que todo mundo que aceita Jesus Cristo, que começa a caminhada cristã, que começa a conhecer a Bíblia e se apaixonar por ele e entende, né, os feitos que ele fez lá, e ele mesmo disse que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele será o mesmo amanhã, todos nós temos uma coisa em comum, desejamos, ansiamos viver experiências com o Senhor, experiências extraordinárias. Porém, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque o fato de querermos viver experiências com o Senhor não anula que a gente tem um inimigo, um adversário que vai se aproveitar, inclusive, disso. Por que eu estou falando isso? Porque, percebam, Pedro ele vai de um extremo a outro. Ele está em um extremo de coragem, porque para uma pessoa pedir a Jesus para deixar ele caminhar sobre as águas, a pessoa está no pico da coragem dela, certo? E depois ele vai para um extremo de medo, e muito rápido. Por que isso acontece? Porque a gente começa a perceber que Pedro ele foi guiado nesse momento por uma emoção muito forte, né? O desejo de vivenciar essa experiência com Jesus ali naquele momento, fez ele no ímpeto de emoção, ele não racionalizou o pedido, ele não calculou todo o cenário para ele fazer esse pedido, porque se ele tivesse calculado, ele já tinha visto as ondas, ele já tinha visto como matava, ele já estava com medo, porque ele estava dentro do barco vivenciando isso tudo. E quando ele começasse a sentir o vento, isso não ia ter tanto impacto, porque ele já tinha visto, ele já tinha calculado, se ele tivesse racionalizado. Mas a gente percebe que Pedro ele foi mais emocional. Na verdade, essa era uma característica de Pedro, né? E eu entendo porque eu sou um pouco de Pedro. E nesse ímpeto dessa emoção, ele faz esse pedido a Jesus. Só que aí é que entra a questão. Às vezes, no momento de emoção, tomado por uma emoção, e aqui Deus ele me deu muito temor em relação a isso, né? A gente acaba cantando louvores que a gente não tem noção das coisas que a gente está entregando a Deus.
A gente acaba fazendo orações, fazendo pedidos, a gente acaba renunciando coisas, fazendo entregas em um momento de emoção ali, né? Em um momento de adoração, que a gente não tem capacidade para sustentar. E eu digo a vocês porque eu já passei por isso e não só uma vez. Inclusive, alguns desertos que eu passei na minha vida, eu acredito que foram orações perigosas que eu fiz, entregas perigosas que eu fiz, né? Mas a gente só tem maturidade para entender certas coisas depois. E o fato é que Pedro, nesse momento, ele faz esse pedido. E aí que entra a questão. Jesus não diz a ele assim, ó, Pedro, calcula, Pedro, olha a tempestade. Não, Jesus deixa ele ir. Jesus deixa ele ir para ensinar Pedro e nos ensinar a calcular, porque tem um preço. Gente, o evangelho é um preço a ser pago. Se a gente for olhar, olha as cartas de Paulo, existe um preço alto e às vezes a gente não calcula. Eu não estou falando para você deixar de fazer por causa do preço, deixar de entregar, de se comprometer por causa do preço, não. Mas de calcular. Porque quando você calcula, você entende que tem horas que você vai estar entrando em uma batalha espiritual. Você vai estar enfrentando inimigos, adversários. As coisas vão começar a acontecer na sua vida e você já vai estar blindada. Sabe por quê? Porque você calculou. Isso vai te dar maturidade, isso vai te dar discernimento. Você vai começar a buscar se revestir antes de entregar. E você vai começar a guerrear com as armas certas. Só que às vezes a gente entra em batalhas que a gente não está pronta, a gente comprou briga que a gente não estava pronta para comprar. E foi o que Pedro fez aqui, ele quis vivenciar uma experiência que ele não estava pronto, ele não estava pronto para vivenciar. E graças a Deus, porque o Senhor, ele é assim, ele permite que a gente passe, mas imediatamente ele vem e nos resgata dessa situação. Mas o fato é que a gente precisa aprender, né, de forma madura, a identificar essas coisas e mudar e transformar, não cometer os mesmos erros, né? E também não colocar outras pessoas nessa mesma posição. E aí o que acontece? Jesus diz a ele, vem. Você sabe por que Jesus diz a ele, vem? Porque Jesus sabe quem ele é. Jesus não tem conflito com a identidade dele. Jesus sabe que a tempestade estava grande, a onda era maior, mas Jesus já estava em cima da água, ele foi caminhando sobre as águas, sabe por quê? Porque Jesus sabe quem ele é. A identidade dele não é ferida, não é moldada pelas circunstâncias. Então, quando a gente pede a ele, deixa eu participar de uma experiência com o Senhor, ele diz, vem, porque ele se sustenta. A gente se sustenta? Você está pronto para se sustentar dentro da experiência que você pediu para passar com o Senhor? Porque ele vai deixar a gente passar, a gente pediu, né? E aqui que eu venho trazer para você esse direcionamento para trazer até um temor. Eu não tô, como eu disse para vocês, não é que a gente vai deixar de louvar, de adorar, de orar, não. Mas a gente vai aprender a calcular, a olhar e encarar as coisas com maturidade espiritual. E aí, quando você quiser comprar uma briga, quando você quiser comprar uma briga que eu falo, gente, é uma briga espiritual, né? Por exemplo, uma irmã pediu para você orar, ou por alguém da sua família, ou por seu marido, por seu casamento. Pronto, você entrou nessa briga espiritual e você vai começar a guerrear com as armas que Deus te deu, né? Com oração, com jejum. Você vai guerrear não com as suas forças, né? Porque aí a gente lembra de Paulo, quando a gente está fraco, Deus se fortalece na nossa fraqueza, porque a gente vai guerrear com as armas dele. Mas Paulo guerreava com as armas espirituais, entrava em batalha pela carne, não, porque senão ele ia perder, ele sabia disso. Certamente ele perdeu algumas batalhas e ele aprendeu, porque é tudo um processo com Deus, né? Para ele chegar a essa conclusão. E a gente vai guerrear com as armas certas. A gente vai entrar em batalhas? Vai, mas a gente não vai entrar desavisada, né? Como tem aquele ditado, cego em tiroteio. Quando a gente às vezes está igual a Pedro, emocionado, a gente perde experiências que a gente ainda não está pronto, a gente não tem maturidade, a gente às vezes não está em um momento espiritual, de entrega, de adoração, a gente não está com o nosso relacionamento com Deus íntimo. Às vezes a gente não está mentalmente bem,
E o inimigo, ele vai observar tudo isso e ele vai usar o que ele puder. E a nossa mente é um campo de batalha que ele usa. E às vezes a gente vai entrar em guerras espirituais que a gente não está pronta. E eu digo para vocês isso com propriedade de causa, tá? Eu já estabeleci algumas guerras na minha vida e eu não parei para calcular. E o preço, ele é caro, porque o inimigo, ele se levanta com força. Só que existe a diferença de você lutar por sua força, com a força da sua carne, e você lutar pelo seu espírito, deixando Deus lutar por você, com as armas espirituais, né? E é aqui que eu quero trazer para vocês esse alerta, né? Essa exortação, esse ensinamento, esse direcionamento. Eu vou ficar sem guerrear? Não, muito pelo contrário, principalmente quem tem chamado de intercessão. Você vai, mas você vai se blindar, você vai pedir a Deus para ele blindar, para ele te apontar as brechas espirituais que estão abertas, para que o inimigo não possa usufruir dela. Você vai guerrear no jejum, você vai guerrear na oração, você vai pedir a Deus que ele guerreie por você, porque pela força da sua carne você vai perder. Você vai fazer igual Pedro, você vai entrar bem, você vai ter coragem para entrar. Você vai até tirar o seu pé do barco, colocar e começar a caminhar, mas na hora que você sentir o vento chegar, na hora que você tirar os olhos de Jesus e olhar para a tempestade, você vai fraquejar. Você vai fraquejar, porque a nossa carne, ela é assim. Eu queria trazer para vocês essa perspectiva, né, de interpretar esse texto, né? Eu tive muito temor quando o Senhor me ministrou sobre isso, porque eu vivenciei isso na minha prática cristã, né? Eu guerrei, eu entrei em guerras, eu enfrentei inimigos que eu não tinha noção dos inimigos que eu estava enfrentando. E isso me drenou uma energia que, se não fosse a graça do Senhor de me resgatar do buraco que eu acabei me colocando, eu não sei o que seria de mim. E às vezes tem pessoas que, por conta dessas coisas, entram nesse lugar, entram nesse buraco, entram nessa caverna e não conseguem mais sair. Porque não é brincadeira não, gente. Os inimigos, eles se levantam. Olha Elias se colocou numa depressão que levou ele para uma caverna, que se não fosse o Senhor ir lá resgatar ele, ele não ia sair sozinho. A gente não está lutando contra carne e sangue, a gente está lutando contra principados, potestades, governos malignos. Então a gente não tem condições de entrar em guerra se a gente nem tem condições de se sustentar nela. Eu não estou falando aqui de que a gente não vai vencer, não, porque a gente tem um Deus forte, todo-poderoso, governo acima de tudo. Ele é o nosso Senhor Jesus, mas a gente precisa estar munido de arma correta. Porque se eu entro em uma batalha espiritual com brecha aberta, que o Senhor, que o Espírito Santo já me incomodou, e eu mesmo assim de teimosa, alguém pediu, ora aí por mim, eu sei que eu tô com uma brecha espiritual, e aí eu vou e me coloco no lugar de interceder por essa pessoa, eu vou ser atacada. E às vezes isso vai me colocar em um buraco que, se não for Deus para me tirar de lá, eu não vou sair sozinha. E isso mina a sua energia, né? Porque Deus, ele vai deixar a gente passar pelo processo para a gente aprender. Porque aqui ele quis ensinar Pedro. Você vai caminhar comigo, você vai ter experiência comigo, mas você vai aprender para poder sustentar a experiência que você vai ter. E esse ensinamento que ele deu a Pedro, ele também quer que a gente aprenda, né? Eu sei que a gente, por emoção, a gente pede muita, vem a sua glória, inunda com a sua glória, com a tua presença, e a gente tem condições de suportar? Porque quando Jesus diz venha, é porque ele sabe quem ele é. Ele sabe quem é que sustenta ele. Ele sabe que ele não é governado pelas forças desse mundo. Ele sabe que o inimigo daqui não pode ter poder. E sabe por que ele sabe? Primeiro, porque ele já foi criado, ele já veio para cá com essa finalidade. E segundo, porque ele foi testado no deserto 40 dias. Você já teve o seu teste no deserto para você estar com seus pés firmes em Jesus e você em Deus, tá alicerçado na rocha, para quando essas coisas vierem contra você, você dizer assim, não, eu sei do que eu sou feita, eu sei quem me chamou, eu sei quem está aqui comigo, quem vai lutar por mim, quem vai guerrear essa batalha. Será que você tá? Porque às vezes a gente acha que tá, mas a gente não tá. A verdade é essa, entende? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, porque eu fiquei com muito temor no meu espírito quando Deus falou isso comigo, e eu não queria ficar com isso pra mim sozinha, sabe?
Porque às vezes a gente passa por coisas que é justamente para que a gente possa avisar as outras pessoas. E como vou retornar a dizer para vocês, eu não é que você vai avisar, olha, não vai por aí não trilha esse caminho não. Não, muito pelo contrário, porque a gente que foi chamado, a gente recebeu unção de ousadia, unção de conquista, né? Deus, ele diz o quê? Ele chama para que a gente seja forte, para que a gente seja corajoso. Mas ele não chama para a gente ser tolo, ele chama para a gente ser sábio, tá bom? Então, peça a ele sabedoria, graça, discernimento e estratégia. Se a gente for ler a Bíblia, Deus deu estratégia diferente para cada inimigo que o povo estava enfrentando e para cada líder que estava liderando seu povo. Então não entre em batalha à toa, não. Porque você pode fazer igual Elias, se enfiar dentro de uma caverna. Fazer igual Davi, se enfiar dentro de uma caverna. E quem tem chamado, Deus ele vai retirar de lá, não tenha dúvida. O problema é o processo que você vai enfrentar. Você vai dar conta, né? Por que dificultar o processo que já é difícil? Se eu posso pedir a Deus misericórdia, se eu posso pedir a Deus discernimento, se eu posso pedir a Ele sabedoria, se eu posso pedir a Ele estratégia, se eu posso me revertir com as armaduras espirituais. Então a gente precisa aprender a colocar a nossa mente para funcionar a favor do nosso espírito, para que elas consigam juntas fazer o que o Senhor nos chamou para fazer, mas não que a gente dê uma de tolo. Porque o que mais o inimigo quer é isso, ele sabe das fraquezas da nossa mente. Ele quer que a gente seja tolo, que a gente comece uma batalha que a gente não vai dar conta, que a gente nem sequer peça direcionamento a Deus se a gente pode ou não pode entrar nessa batalha, se é o momento, se não é. Ele não quer saber de nada disso, ele só quer que a gente dê uma brecha. Dê uma brecha, ele aqui vem com tudo, com todas as armas que ele tiver. E não é isso que Deus quer pra gente, né? Ele quer que a gente seja sábio, sabedoria que vem do céu. E isso é só pedir a Ele que Ele vai te dar com muito amor. Porque Ele é um bom pai. Ele é um pai que se agrada em dar o que os filhos pedem, que os filhos precisam. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Que vocês possam abrir a mente de vocês com esse texto e com outros textos, né? Pedir ao Espírito Santo que ele possa ministrar para vocês o que vocês precisam no momento que vocês precisam, porque sempre que eu abro minha Bíblia eu peço para ele isso, Deus me mostra, me ensina o que eu preciso para esse tempo, porque a cada momento que a gente for ler a Bíblia, a gente vai ter uma interpretação diferente. E a gente precisa aprender a pedir a Ele, Deus, o que é que eu preciso para agora? Qual é o ensinamento que eu preciso para hoje? Amanhã Ele me dá outro, mas agora, o que é que eu preciso para agora? Para guerrear nas batalhas que eu travei agora, né? Peça a Ele que Ele te dá, tá bom? Um beijo grande, espero que vocês reflitam e que isso fale ao coração de vocês.